aqui, a gente só vai dar uma passada aqui pelos anticorpos para vocês já irem vendo as diferenças dele e vendo algumas particularidades. Gente, por enquanto, tá bem tranquilão, porque por enquanto eu ainda tô contando história, né? O pessoal ainda tá fazendo lá as integrativas, ó, as invertidas, que são os exercícios. Por enquanto ainda tá tranquilo. Vai estudando, porque depois vai ficar pesado, porque nós vamos parar um por um e começar a falar aprofundar mais. Falar nome de receptor, daí aprofunda mais, tá? Por enquanto ainda a historinha mais bonitinha. Prof, já tá difícil. Tá, ainda não. Tá leve. Depois, quando começar a vir mais nomes, aí que o negócio vai piorar um pouquinho. Agora, por enquanto, tá bem tranquilo. Então, olha só. A gente falou de antígeno, só dá uma pincelada aqui nos anticorpos para vocês verem como que ele é. O anticorpo, gente, ele é assim, ó. O anticorpo é assim. É uma glicoproteína. Ele tem glicose e tem proteína na constituição dele. Bacana. E o anticorpo, gente, ele é em formato de Y mesmo, tá? Esse é o formato dele. O que a gente tem aqui de importante? Essa região aqui é a região que vai se ligar ao antígeno. Essas duas regiões aqui. E essa região de FC, prof? Essa região de FC é onde ele ficará ligado lá no linfócito B, porque ó, ele é produzido, ele é colocado na membrana. Ele é produzido e colocado na membrana. Essa região dele aqui é a que fica colada no linfócito B quando ele é produzido. Quando ele sai, por isso que eu desenho ele assim, ó. Tá aqui a bactéria. Quando ele sai, já repararam que eu desenho ele desse jeito assim, colado na bactéria? Porque essas duas regiões de ponta dele são as que ligam, que fazem ligação química com aquele patógeno, né? Que ele foi produzido para destruir aquilo. Então, são essas duas regiões que se ligam. Só que eles são bem bonitinhos. Eles têm algumas particularidades. Porque olha só, a gente tem. Deixa eu só conferir se está gravando. Tá. A gente tem IgA. Deixa eu colocar eles aqui, fazendo um jeito aqui. A gente tem IgA. Ig vem de imunoglobulina, né? Lembra? IgM. IgD. IgE. E IgG. Bacana. Eles vão ter umas estratégias. Eles vão ter. Desculpa. Eles vão ter umas estratégias para atuar. Olha só. Para começar, alguns deles não vão atuar sozinhos. Isso aqui eu acho muito massa. Alguns deles não vão atuar sozinhos, como por exemplo, o IgM. O IgM, ao invés dele vir só, ele faz conexão química um com o outro. Em grupos de quanto, prof? Em grupos de 5. Como assim, prof? Eles fazem conexão química nessa região FC que eu mostrei para vocês. Deixa eu deixar essa região salva aqui, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Peraí. Ó. Nessa região FC aqui, ó, ela serve tanto, ela é a conexão dela do anticorpo com o linfócito B,
mas também é a conexão que alguns fazem entre eles, entre anticorpo com anticorpo. Daí ele fica desse jeito aqui, ó, tanto que ele é bonitinho. Prof, o que dispara essa união? Boa pergunta. Eles ficam... Ele faz 5 o quê? Não entendi. Ligações com... Ficam 5. Aqui, ó, ao invés de ser só um, porque o anticorpo não é só um, Isso. quando ele é produzido e ele é solto, ele é solúvel, ele sai. Quando ele sai do linfócito B, eles se agrupam em 5. Aqui cada um é um, ó. Ali um pretinho, ali, aqui outro IgM, aqui outro IgM, aqui outro IgM, tá vendo? São 5 IgMs diferentes. Ao invés dele atuar sozinho, ele se agrupa em 5 para atuar. Professor, isso pode acontecer esse agrupamento com IgM, IgD, IgE ou só IgM? Não, só ele. É isso que eu quero mostrar primeiro para vocês. Essas particularidades deles, como que eles atuam. Alguns atuam sozinhos, vocês vão ver. Mas alguns atuam juntos. Hã? A IgA não é uma dupla também? Faz, a IgA faz. Na verdade, a IgA faz dupla e trio. O IgM, ele faz, vamos lá. O IgM, ele faz... Quem tá falando comigo? Thiago? Sim. O IgM, ele faz de 5 a 6. O IgA, ele é de dupla ou trio. O IgA, ou ele vai atuar assim, ou ele vai atuar em 3. O IgG, o IgE e o IgD atuam sozinhos. É só IgA e IgM que fazem isso. Prof, por quê? É uma maneira que eles encontraram de atuar de uma maneira mais eficiente. Porque, ó, se eu tenho uma bactéria aqui e uma bactéria aqui, concorda que, por exemplo, o IgA consegue prender as duas? A maneira de atuação acaba sendo mais eficiente. E se é o IgM, prof, eu posso prender mais patógenos. Entende? A ideia é essa. É ser mais eficiente. Olha só. O IgM, agora vamos falar algumas particularidades aqui que vocês precisam saber. O IgM, geralmente, ele é produzido de imediato, tanto ele quanto o IgA. IgM é produzido de imediato, tanto ele quanto o IgA. Prof, diferença deles? Basicamente é o tempo que o linfócito B vai produzir eles. Então, em primeiro momento, o linfócito B vai produzir IgM e vai produzir IgA. Por quê, prof? Olha só. Porque o IgM, características fortes dele, ele ativa o sistema complemento. Calma, que a gente vai conversar de novo. São enzimas. Ele ativa o sistema complemento. Ele consegue fazer essa ativação. Ele faz a opsonização. A gente já falou sobre isso, mas se vocês não lembrarem, eu dou uma pincelada rápida. Beleza. E o IgA, prof? O IgA é produzido quase no corpo todo. O que ele consegue fazer? Ele tem
ele consegue fazer e esse aqui, o IgM, ele gosta muito de ligação com o vírus. Quando o linfócito B produz ele é muito mais forte se ele for produzido. Vamos lá. Se ele for produzido para uma bactéria, ele vai funcionar, prof? Vai. Mas ele atua melhor quando ele é produzido para atacar vírus. Já o IgA, ele não faz nenhuma dessas coisas. Ele não liga com o sistema complementar, ele não faz opsonização, mas ele gosta muito, ele funciona muito bem com bactéria. E por que ele é um dos primeiros a ser produzido? Porque ele atua, ele consegue chegar nas mucosas e na pele com muita facilidade. Bacana. O IgE. O IgE, a principal característica dele, ele ajuda mastócito e basófilo. Para produzir o quê, prof? Para liberar mais histamina. Prof, mas peraí. Se não tiver IgE, mastócito e basófilo vão liberar histamina? Vão. Mas, gente, quando libera o IgE faz ligação química, com essas duas células e ele aumenta a liberação de histamina. Para quê? Para aumentar a permeabilidade vascular. Foca nisso, é o que ele mais faz. O IgD é o seguinte. O IgD, para começar, ele não tem ele em gato, nem em galinha, tá? Gato e galinha não tem. O IgD é um dos anticorpos que está ainda muito em estudo, porque ele é muito instável, ele é muito fácil de ser quebrado. As informações mais importantes que a gente tem dele são essas. A gente quase nem cita ele, porque tem muito estudo ainda em cima dele, tentando descobrir realmente o que esse cara faz. Porque ele é instável, ele quebra muito fácil. Tem autores que acreditam que ele faz opsonização, ativa o sistema complementar, mas ele é tão sensível, ele cai na corrente sanguínea, qualquer enzima mata ele, então ele está muito em estudo. Então não vamos preocupar muito com ele agora não. Ok? E o IgG, prof? O IgG, ele é produzido depois. O IgG é aquele carinha que ele é produzido mais tardiamente pelo linfócito B. Ele é muito importante. Ele também é muito importante para a mucosa, como o IgA. Ele não é de imediato, ele não é produzido de imediato. Ele é produzido tardiamente no processo lá, né, inflamatório. Beleza. O que ele gosta? Ele também gosta muito de bactéria, tá? Ele funciona muito bem quando é produzido contra a bactéria. Mais do que para vírus. Printaram? Professor, então as perguntas. Pode falar. O IgD não tem no gato na galinha, é isso? Não tem. Tá. Não tem. O IgD é o único que não está na forma secretada, né? Só unida, não é? É isso? Ele não tá o quê? Porque quando ele tá unido à proteína de membrana, eles são produzidos ali na proteína de membrana depois que eles são secretados como anticorpos, né? Mas como imunoglobulina, todos são. Todos funcionam assim.
Todos são secretados? Todos. Primeiro eles são expressos na membrana, depois eles são liberados. Primeiro de tudo, eles nascem anticorpos e depois viram imunoglobulinas. É porque aqui no ABAS fala que o IgD, na forma secretada, ele não tem nenhuma forma secretada. Que ele não aparece na forma secretada? Só os outros. Na verdade, é o seguinte, é na forma de imunoglobulina. Sim, depois que ele não está mais unido à membrana. É porque por causa dessa instabilidade. Ah, tá. Então, vamos lá. Você perguntou, deixa eu mostrar para vocês. O linfócito B, vai usar ele como anticorpo? Vai. O linfócito B o linfócito B usa ele como anticorpo, não usa ele só como imunoglobulina. Ele funciona nos estudos, mostra que ele funciona melhor se ele ficar realmente como anticorpo. Por quê? Aquilo que eu falei, ele sai, quando ele vira imunoglobulina, ele é quebrado muito facilmente, entende? Então, os estudos dele são mais voltados dele como anticorpo, e não ele como imunoglobulina. Só que aí é que tá, Thiago. É porque, assim, tem uma galera tentando descobrir se ele faz alguma coisa diferente. Porque como anticorpo, todos eles trabalham. Mas eles não descobriram ainda o que ele tem de diferente como anticorpo. Porque, assim, você concorda comigo? A gente acha, né? Você concorda comigo assim, ele foi produzido como anticorpo. Se ele é tão estável e ele é tão facilmente quebrado como imunoglobulina, ele tem que fazer alguma coisa especial quando ele é anticorpo, entende? Mas ainda está muito em estudo, por causa dessa instabilidade dele na hora dos estudos, entende? É difícil você manter ele no meio de cultivo, porque ele quebra muito fácil. Tá. É igual o neutrófilo. É muito difícil, assim, foi muito difícil descobrir as coisas que o neutrófilo faz, porque o tempo de vida dele é muito curto. Entende? Mas é isso mesmo, o que você leu tá certo. Pelo menos nos humanos, as únicas imunoglobulinas que atravessam o leite são a A. E as únicas que atravessam a placenta são a G. Isso acontece nos animais também? Nos animais também. Certo. E ali o local que elas se unem, por exemplo, a IgM, que ela é mais comumente encontrada com 5 unidas, não é? Esses pontos que elas se unem, pode ser chamado de J-chain também? Pode. A mesma coisa. Pode. Só tinha falado como é que era aí da porção... FC. FC. Sim. FC e o J-chain é a mesma coisa? Alguns autores chamam da mesma coisa. Tá bom. Tem autor que nem cita. Só cita a região FC mesmo. Nem cita. Tá bom, obrigado. Beleza. Tamo tranquilo aqui? Já printaram? Ok. Então vamos lá. Vamos outra pincelada em outro ponto importante. Depois para a gente começar a aprofundar. Olha só. A gente já viu o que é antígeno. A gente já viu um pouquinho dos anticorpos, imunoglobulinas. Beleza. Vamos conversar sobre a produção de célula de memória, que eu e o Thiago comentamos lá no início da aula. Olha só. Quando a gente ativa, né? Quando a dendrítica vem aqui, quando a dendrítica fagocita e vem apresentar, ela é uma apresentadora de antígeno. Quando ela vem com o receptor dela, MHC. Qual MHC, prof? 2.
Eu já falei sobre esse receptor, já citei, a gente só falta aprofundar um pouquinho na diferença, porque existem dois, o 1 e o 2. Quando a célula apresentadora de antígeno, seja dendrítica, o macrófago, o neutrófilo ou linfócito B, todos eles são apresentadores de antígeno. E todos eles, o que eles têm de diferente? Esse receptor MHC2. Quando ela vem com o antígeno, o receptor MHC2, apresenta isso para o linfócito T. O linfócito T vai ter um receptor para receber isso aqui, não vai, prof? Vai. Qual que é o nome dele? Receptor celular. Receptor celular do linfócito T. Em inglês, nos livros vocês vão achar assim, ó, TRC. Vocês vão encontrar ele ao contrário. Receptor celular de linfócito T. Esse receptor do linfócito T que recebe antígeno. Bacana. A dendrítica com MHC2 mostrou o antígeno para o linfócito T. O nome da mãozinha dele é receptor de célula T. Daí esse T, ele vai vir aqui e ele vai ativar já. Oxi, agora já deu 1 hora. Acabou isso aqui? Acabou essa ativação? Beleza. Agora, o T vai ativar, vai segurar, na verdade. Aqui, na verdade, ele faz mais é segurar. Ele vai segurar o linfócito B. Ele vai segurar o linfócito B e vai mandar a citocina para o linfócito D, o linfócito T vai segurar o B e vai lançar citocinas para o B começar a produção de anticorpo. E ele começa, prof? Começa. Ele começa a produção de anticorpo. Beleza. Ele produziu os anticorpos dele aqui. Prof, essa célula agora ela vai lá para o ataque? Então, deixa eu explicar um negócio de coisa a vocês. Esse linfócito, ele precisa aumentar de tamanho e ter células filhas com essa informação nova que ele tem. Qual informação, prof? Ser um produtor de anticorpo. Porque até então ele produzia anticorpo? Nope. Ele tinha essa informação, ele tem o gene, mas ele não produzia. A partir de agora, o gene dele que produz esses anticorpos está ativado. Ele agora precisa ter células filhas. Por quê? Porque ele vai agora fazer um negócio que a gente chama de memória, que é outra arma da imunidade adaptativa, da imunidade adquirida. É outra arma que ela tem. O linfócito B foi ativado, ele vai se reproduzir, ele vai entrar em processo de mitose, e esses linfócitos B que foram produzidos, eles contêm essa informação. Nós já podemos produzir anticorpo tranquilamente, nós já estamos prontos. Tá tudo ok. Beleza. Eles têm esses anticorpos, prof? Tem esses anticorpos. Uma parte destes linfócitos B estão lá no linfonodo. Eles vão cair no vaso linfático, vão sair do vaso linfático, vão para a corrente sanguínea e vão ganhar o mundo. Eles vão lá para onde está ocorrendo a inflamação. Esses vão para a guerra. Uma outra parte fica armazenada lá no linfonodo. Lá no tecido que ele foi ativado, fica lá quietinho.
Fica armazenado. Por quê, prof? Vamos imaginar que entrou o H1N1. Entrou o H1N1 aqui. Deixa eu apagar um pouco de informação aqui, peraí. Entrou o H1N1 aqui. Ativou a dendrítica pegou ele, fagocitou, palicose. 7 a 9 dias depois, eu tenho a produção de anticorpo. E eu tenho essa replicação e eu tenho essa colocação dessas células. Um pouco vai para a guerra, um pouco fica armazenada. Bacana. Ano que vem, essa galerinha aqui morreu, foi para a guerra, morreu. Essa galerinha aqui morreu. Opa, tô pagando trem à toa. Peraí. Desculpa. Essa galerinha aqui morreu. Entrou H1N1 ano que vem de novo. Agora já é ano que vem. Ela entra, segundo ano. Ela entra, a dendrítica fagocita, leva para o linfócito T. O linfócito T pode ativar novamente o B? Pode. Só que quando tem esse ataque, isso aqui tudo pode acontecer de novo. Então, 7 a 9 dias depois, nós vamos ter anticorpos? Sim. Só que agora com uma diferença. Agora é o seguinte. Quando ela entrou a segunda vez, H1N1, eu já tinha anticorpo para ela, eu já tinha linfócito B, eu já tinha imunoglobulina e eu já tinha linfócito B lá no tecido esperando ela. Então, quando ela entra, não é que ela não ativa o processo todo de novo, ativa, vai produzir de novo. Só que eu já tenho lá no tecido, anticorpo esperando por ela. Imunoglobulina e linfócito B com anticorpo. Entende por que os sinais são brandos? Na imunidade inata, naquele primeiro ataque, eu já vou ter anticorpo e vou ter imunoglobulina para ela. Por isso que o processo, a reação não é tão forte. Prof, por que não é forte? Porque a gente mata ela muito rápido. Nós temos o anticorpo para isso, a gente tem imunoglobulina para isso. Entende? Professor, Eu. São os linfócitos B, aqueles que são de memória, não são os T não, certo? Não, o T também é. Quem tá falando comigo? Ah, é? Eu, Thiago. Thiago, o T também faz. O T também é de memória. É porque eu tinha lido que era o T também. Mas não, é o T e o B. Você leu o que no Abas? Que era fala só que tinha o linfócito T de memória também. Tem. Tá. Aí eles separam, digamos, depois faz a expansão clonal, o B, vai fazer a expansão clonal e eles separam parcela que ele vai guardar de memória. Certo. Entendi. E no desenho passado, antes de apagar, aquele linfócito T que a senhora está falando ali era o T-helper, não era o citotóxico não, né? Não, é o helper. Você viu a alergia, a diferença dele de quem é ativado? Na alergia é o IgE, né? Não, do T, do helper. Você já viu que é o helper ativado errado? Porque a gente tem 2 helper. Não Você viu ainda não? É massa. Porque tem o helper, mas tem subclasse. Tem o helper 0 e o helper 2. A ativação é errada. Certo.
É o helper que é ativado. O complexo maior de histocompatibilidade é só o MHC1, o MHC2 não faz parte dele? Tiago, repete, por favor. Não sei se foi só para mim, mas o seu veio picado. Deixa eu desligar minha câmera para ver se vem normal. Peraí, deixa eu parar de compartilhar. Que aí você recebe menos dados. Pode falar. A gente tem um complexo maior de histocompatibilidade, certo? Washington, é só eu que tô ouvindo assim? Você tá sem áudio, Washington. Tá meio picado, né? Tá. É. Não é só o meu, não. Se quiser que eu desligue minha câmera, eu Eu vou desligo. desligar, eu vou digitar. Tá. Tô esperando aqui. Não, a sua, Washington, não influencia muito, não. Influencia mais a minha aqui. Eu tenho que fazer outra chamada, não tem? Tem. O Thiago, na próxima chamada. Vamos para outra chamada. Agora eu pego o povo em Nárnia.